Olá, o Habitat está começando. Nós fomos a Novo Hamburgo conhecer uma fábrica de calçados que reaproveita o couro não utilizado por outras indústrias. Nessa primeira parte, vamos conhecer o Museu do Sapato e um pouco da história desse objeto. Sapatos, sapatos e mais sapatos, de todos os jeitos, cores e tamanhos. Ao longo dos anos, os calçados foram mudando de acordo com a necessidade da população. As primeiras peças surgiram a partir do ano 10.000 a.C., ou seja, no final do período paleolítico ou pré-histórico. Pinturas da época em cavernas na Espanha e no sul da França fazem referência ao calçado. Depois desse período, os egípcios aprimoraram os sapatos utilizando a palha, o papiro e a fibra da palmeira. Alguns séculos depois, esse item de vestuário chegou ao Brasil junto com a família real portuguesa. E nesse momento, os calçados eram sinônimo de status social. O sapato ele começou a ser confeccionado aqui no Rio Grande do Sul pelos alemães, quando eles chegaram, e eles vieram, se instalaram aqui em Novo Hamburgo, no segundo momento, e começaram, como eles eram artesãos, eles faziam os sapatos deles, e isso começou a sobrar, então eles começaram a vender. Com a vinda da estrada de ferro para Novo Hamburgo se tornou um ponto de encontro das pessoas que vinham da serra, das pessoas que vinham de outros lugares para pegar o trem. Então isso fez com que o comércio do sapato aumentasse. No Brasil, um dos locais onde se concentravam as maiores e mais procuradas sapatarias era no Rio de Janeiro. Mesmo assim, o calçado normalmente era importado da Europa. No final do século XIX, o modelo básico era a botina fechada de camurça, de pelica ou de seda para as mulheres mais abastadas e os chinelos para o restante da população feminina. No final do século XIX, o Pedro Adams Filho implanta a primeira indústria de calçado aqui em Novo Hamburgo. E aí eles conseguem também, em Dois Irmãos, fazer um tipo de uma usina que produzia luz, tanto que em 1913 Novo Hamburgo já tinha iluminação pública, né? E Novo Hamburgo então se fez com essa indústria de calçados. No Rio Grande do Sul, os sapatos se popularizaram com a chegada dos primeiros imigrantes alemães em 1824. Ao desembarcarem no Vale dos Sinos, eles criaram os primeiros curtumes, selarias e oficinas de sapateiros que abasteciam o estado. A Estância Velha era um lugar de matadouro e começou a sobrar couro. Então esse couro da Estância Velha vinha para cá, para Novo Hamburgo, eles confeccionavam celas, malas e também o sapato. Os sapateiros utilizavam o couro, que era jogado fora nos abatedouros, e os transformavam em calçados. Desta forma, já contribuíam com o meio ambiente, pois utilizavam um material que não teria outro fim senão descarte nos rios e arroios. Eles ajudavam o meio ambiente, o problema que eles tinham era na curtição do couro, né? Para que esse couro não apodrecesse, e isso sim prejudicava o meio ambiente, porque eles não tinham a possibilidade que se tem hoje de fazer o tratamento desses efluentes que saem da curtição do couro. Mas com o sintético isso também termina um pouco, né? No próximo bloco, nós vamos conhecer a Lulux. A fábrica de calçados de Novo Hamburgo confecciona sapatos e bolsas com matéria-prima sustentável. Nós já voltamos.